Abre a tua Bíblia no livro de Números, lá no Antigo Testamento, lá no comecinho. Números. É o quarto livro da Bíblia. Está contido naquilo que os judeus chamavam de Pentateuco, os primeiros 5 livros. 5 livros escritos por Moisés. Números capítulo 23. Ontem nós estávamos reunidos na casa do nosso irmão José dos Santos, mais conhecido como Tata, nos alegrando com mais um ano de vida que o Senhor deu para ele, e agora um ano de vida servindo ao Senhor. Foi notável a alegria dele, a emoção dele com a presença dos irmãos, né? Alguns irmãos estavam aqui ainda no grupo de jovens, terminaram mais cedo e foram correndo para lá, e não foram para lá para comer, pode ter certeza, eles foram para lá porque eles te amam, irmão. Porque a palavra do Senhor, não o pastor prega a palavra sim, mas a palavra do Senhor tem nos ensinado: amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou, sem interesse. Cristo não nos amou por interesse, simplesmente decidiu nos amar. Amém, irmãos? Amém. E nós estávamos lá e eu estava conversando com o irmão Eduardo. O irmão trouxe a palavra sobre arrependimento. E quando, irmãos, é direcionado, hoje não. O irmão falou: pastor, por que o senhor não prega sobre arrependimento? Eu falei: olha, é um bom tema, irmão. Eu compartilhei com ele que eu não tinha preparado a palavra ainda. Já eram 10h30 da noite. Aí o irmão disse: prega sobre arrependimento, pastor. Eu falei: olha, eu vou dar uma pensada. E eu pensei com a minha mente humana, com o meu coração humano, com a minha concepção humana. Já preguei tantas vezes sobre arrependimento, vai ficar repetitivo, né? Todos sabemos que devemos nos arrepender. Eu pensei: Senhor, eu quero então algo novo. Quero vinho novo essa manhã. Que o Senhor venha com algo diferente. E Deus tem me dado, irmãos, de uma forma muito clara, os títulos da mensagem. E eu cheguei em casa, já eram umas 11 horas, e comecei a procurar, a folhear a Bíblia, a palavra, e já era quase 1h da manhã, e Deus tinha já falado algumas coisas, um título que não veio ser o que vai ser, e já era 1h da manhã e meus olhos já estavam pesados. Eu falei: eu vou dormir um pouquinho, vou dormir um pouquinho, vou descansar, que eu vou acordar mais renovado. Mas Deus não resiste um coração quebrantado. Eu fui dormir, e sonhando Deus começou a falar comigo. Glória a Deus. Ou era sonho ou eu ouvi a voz, não sei, eu ouvi alguma coisa. E Deus começou a falar, e eu levantei 4h da manhã, olhei no relógio e comecei a anotar algumas coisas. Anotei algumas poucas coisas no caderno, voltei para a cama. Aí já não mais sonhei, aí fiquei acordado. E Deus começou a falar mais algumas coisas. Eu pensei: eu vou levantar, vou pegar o meu celular, vamos usar da tecnologia. E comecei a mandar mensagem para minha esposa para ficar salvo lá, para eu poder ver depois, para mim não esquecer o que Deus estava falando. Amém, irmãos? Deus cuida de nós. Depois disso tudo eu pude dormir mais um pouquinho. Às vezes a gente tem medo, às vezes, irmãos, a gente acha que vai morrer de sono. A gente acha que por ficar umas horinhas a mais vai morrer de fome. A gente acha que por ficar um pouquinho a mais, é muito cansativo. O Senhor vem e nos surpreende, pode ter certeza. Amém, irmãos? O Senhor vem e nos consola. E o Senhor foi falando e foi falando, até que chegou ao tema, irmãos, que o Senhor queria. O tema dessa noite que nós ouviremos falar, tu já sabe que é arrependimento. Mas eu tenho gostado assim dos temas, entre aspas, um pouco polêmico. O tema é: o meu arrependimento, o teu arrependimento condiciona o arrependimento de Deus. Ficaram com medo? O meu arrependimento condiciona o arrependimento de quem? Deus. De quem? Deus. Não sei, eu estou perguntando.
meu arrependimento vai condicionar o arrependimento de alguém, de quem seria? Do próximo. De quem? Próximo. Do próximo. O meu arrependimento, meus amados, o teu arrependimento condiciona o arrependimento de Deus. Vamos ler Números. Eu gosto de polêmica. Eu gosto de deixar tu pensar por alguns segundos que a Bíblia é contraditória, quando ela jamais é contraditória. Só não crê na palavra de Deus. E aqui o crer que eu vou usar não é o obedecer, eu crer que ela é real, pelo menos acreditar nela. Quem nunca sentou para ouvir com a sua mente descontaminada, só acha que isso aqui é fábula, irmãos, que nunca estudou. Só acha que há contradição, irmãos, que nunca leu. Amém? Amém. Versículo 18 diz assim: eu sei que os irmãos ficaram com medo de dizer que era Deus que se arrependia quando eu me arrependo, seja para o bem ou para o mal. Porque aqui diz assim, ó: então lançou, versículo 18, acharam? Amém. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para o quê? Se arrependa. E agora, pastor? Como é que a gente vai lidar com esse versículo, meus amados? Eu acabei de dizer para vocês que o meu arrependimento condiciona o arrependimento de Deus. E Balaão, mandado por Deus, vai até Balaque, o rei de Moabe, e diz: olha, ouve, Deus não é homem para que minta, e Deus não é filho do homem para que se arrependa. Vamos continuar lendo? Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que eu recebi mandado, ordem de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso o quê? Revogar. Não viu, presta atenção no 21 agora, meus amados. Como sim, o meu arrependimento, seja para o bem ou para o mal, condiciona o arrependimento de Deus para o bem ou para o mal. Não viu iniquidade em Israel, nem tampouco maldade em Jacó. O Senhor, o seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve alarido de um rei. Deus os tirou do Egito com as suas forças, e as suas forças são como as do unicórnio. Amém? Amém. Deus tira o povo do Egito, e Deus diz: tirarei vocês daqui e levarei à terra prometida. E eles iam passando por cidades. E quando o rei de Moabe soube que Israel avançava, quando soube da fama de Israel, do Deus de Israel, ele pagou um profeta chamado Balaão. Ele disse: Balaão, vai lá e amaldiçoa esse povo, para que eles não prevaleçam contra mim. E ele tentou ir, irmãos. Só que Deus não é homem para que se arrependa. Amém? Só que a resposta, irmãos, está no 21. Qual era a promessa do Senhor para levar eles para a terra prometida? Desde que eles fossem fiéis. Balaão disse: olha, Balaque, não vai dar, porque Deus disse que não achou iniquidade neles. Amém? O povo até aqui ainda não tinha se arrependido de ser fiel ao Senhor. Então o Senhor não se arrependeria de cumprir a sua promessa para o seu povo. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, mais ou menos uns 800 anos depois desse cenário. Aqui o povo tinha se arrependido de servir ao Senhor. Jeremias 8.
aqui, irmãos, o povo tinha voltado atrás. O povo tinha achado que servir a Deus, obedecer a Deus, não era bom. Jeremias 8, versículo 4. O profeta Jeremias diz assim, disse-lhes assim. Para quem que Jeremias disse assim, irmãos? Para quem? Para o povo de Deus, o povo da promessa, aquele que veio desde lá do Egito. Amém? Amém. Desde lá do Egito, desde a saída, desde dessa conversa de Balaque com Balaão, uns 800 anos se passaram. O arrependimento do povo condiciona o arrependimento de Deus. Deus colocou o povo na terra ou não colocou? Lembram? Josué conquistou a terra. Josué morre, vem o juiz. Sempre que o povo se arrependia de ser fiel, Deus se arrependia de os guardar. Sim ou não? O povo se arrependia do seu pecado, buscava Deus, Deus se arrependia do castigo e enviava Sansão, Gideão, Baraque e tantos outros. O juiz. Vem Samuel, vem os reis de Israel. Amém? Davi fiel ao Senhor, Deus fiel ao seu povo. Disse assim, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer o quê? Voltar. Sabe do que Deus não se arrepende, irmãos? De ser o quê? Fiel. Amém. Deus não se arrepende de ser misericordioso. Se tu estás se sentindo desamparado, e muitas vezes sim, tu estás desamparado. Nós vimos o teatro. Por um período a personagem passou na mão de quem? De Satanás. Abandonada. Lembra do filho pródigo que o irmão trouxe? Tinha separado também. O filho se arrependeu para o mal, de ser fiel na casa do pai. E ele foi. Deus se arrependeu de o guardar. Deus deixou de o guardar. Agora Deus jamais vai deixar de o amar. Há vezes que caindo em si o filho. Quem é que fez o filho cair em si, irmãos? Quem? Deus. Deus levanta o profeta. A Bíblia diz que o povo de Israel, Jerusalém, tinha abandonado o Senhor de contínuo. Aqui não está falando, irmãos, de tu tropeçar. Cuidado. Está falando de abandono. Deus manda o profeta e diz: cairão e não se levantarão. Estou pronto. Vocês se arrependem, eu me arrependo. Vocês me buscam, eu estendo a mão. Vocês perdem e eu dou. Amém. Eu escutei e ouvi. Deus escutou, irmãos, e ouviu. Não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, na sua vontade, na sua vida, nos seus desejos, como um cavalo que se arremete com ímpeto para a batalha. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Arribação, irmãos, é o período que os pássaros identificam que eles precisam sair de um lugar para outro lugar, porque se eles não fizerem essa arribação, eles morrem por causa das condições climáticas. Eles conhecem o grou, a andorinha, eles sabem que eles precisam sair de um lugar e ir para outro,
Para que eles se mantenham o quê? Vivos. Quem criou o grou e as andorinhas e a cegonha e as estações? Deus. Até para os animais, irmãos, Deus criou regras para que Deus zelasse sobre eles, e eles as conhecem e eles as cumprem, e Deus os guarda. Amém? Amém. Eles conhecem. Mas o meu povo não conhece o meu juízo. Amém, irmãos? Deus diz, mas o meu povo não conhece o meu juízo. Irmãos, se tu for fiel, Ele vai continuar sendo fiel. No dia do juízo não haverá mais dia para arrependimento. A vez que Deus cumprirá todo o seu intento. Jeremias profetizou na época de um rei, se eu não estou enganado, o rei Josias. Sucessão de reis bons e reis maus. O que é ser bom e ser mau? Mau é aquele que não se arrepende, bom é aquele que se arrepende. A nação de Israel vinha em idolatria. O rei Josias se arrependeu das obras. E ele mandou queimar os altares, os bosques, mandou reconstruir o altar. Se arrependeu. Então ele era bom. Não bom em obras, bom em arrependimento. E Deus deu mais um fôlego. E Deus ia dando fôlego para aquele povo. Jeremias vem e profetiza sobre esse povo. E tu conhece a história, irmãos. O povo não se arrependeu. Para onde foi levado o povo, irmãos? Para Babilônia. Porque o meu arrependimento condiciona o arrependimento de Deus. Amém? Que nós venhamos crer, irmãos, no amor, na graça, na eleição, mas também no juízo. Os discípulos falaram para Jesus, Mateus 24, Senhor, quando acontecerão essas coisas e quando será o fim do mundo? Jesus falou, será quando acontecer isso, isso, isso e isso. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Parece contraditório se parássemos só naquele versículozinho de Números 23. Várias e várias vezes nós vemos Deus se arrependendo, condicionado nas suas promessas. Irmãos, o que nós temos com o nosso Deus é um relacionamento, não é obrigação, no sentido de que só uma parte tem vontade própria. Agora a minha vontade condiciona a vontade de Deus. O meu obedecer condiciona o agir de Deus. A minha desobediência condiciona o juízo de Deus. Amém? Como pois dizes, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Amém, irmãos? Não adianta saber, meu amado. Não adianta ler. Não adianta ouvir. Não adianta achar que sabe. Ou até saber. O que o Senhor quer, irmãos, é arrependimento. Amém. Se não tem acontecido, se não tens sentido, conseguido, prosseguido, é porque o teu arrependimento não tem sido sincero. Eu notei algumas coisas sobre arrependimento que Deus foi me falando. Quer uma definição de arrependimento, irmãos? Arrependimento é quando tu perde a razão. Arrependimento é perder a razão. Enquanto tu quiser continuar tendo a razão da tua vida, a razão da situação, a razão do porquê, tu nunca se arrependeu. O que Deus fala para eles? Vocês estão se justificando porque tem a lei.
Você já perdeu a razão faz tempo. Amém, irmãos? Reconheça que o Senhor é soberano. Perca a razão. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas. Glória a Deus. Jonas, profeta Jonas. Quem conhece o profeta Jonas? As criancinhas conhecem. É o rapaz que foi engolido. Quem que engoliu Jonas? Um peixe grande. Vocês estão ligados. Muitos dizem que é uma baleia, né? Irmãos, essa história de Jonas não é uma fábula. Poderia ser uma parábola, mas não é uma parábola. Jonas literalmente foi engolido por um peixe grande. Sabe por quê? Porque Deus não se arrepende. Deus decidiu amar o povo de Nínive. Tenho falado sucessivamente. Deus no Antigo Testamento, o que ele ia fazendo? De vez em quando ele soltava um reflexo da graça. De vez em quando Deus dava um sinalzinho do que nos aguardava. Cristo Jesus. Amém? E Deus chama Jonas no capítulo 1 e dá uma ordem para ele. Se Jonas, vá até a grande cidade de Nínive, porque eu tenho visto os seus pecados. Vai lá e prega a minha palavra, porque eu decidi que eu vou destruí-los. Agora, se eles se arrependerem, eu também me arrependo. Eu decidi destruir. Se eles ouvirem a minha voz e se arrependerem, eu não destruo. Se eles não ouvirem a minha voz, eu destruo. E a Bíblia diz que Jonas tentou fugir. Vários tentam imaginar porquê. Alguns acham que ele estava com medo. Não, ele não estava com medo do povo lá. Jonas não queria aceitar que Deus perdoava pecadores. Jonas não queria aceitar que em Cristo os gentios seriam alcançados. Jonas achava que era só para o povo judeu. Se tu ler o livro inteiro, ele vai dizer: Senhor, eu não queria vir porque eu sabia que tu era rico, hein? Misericórdia. Está aqui a resposta, irmãos. Ele não queria ter a oportunidade, dar a oportunidade que aquele povo se arrependesse para que Deus usasse de misericórdia. Jonas sabia, irmãos, que o arrependimento gera arrependimento na ira de Deus. Amém? Versículo 8. Jonas tentou fugir, mas não deu para fugir. Porque Deus não se arrepende, aquele povo tinha que ouvir. Amém, irmãos? Amém. Tu tentou não vir, mas tu veio. Tu tentou não vir, irmãos, mas Deus te trouxe. Amém. Glória a Deus. Os homens e os animais estavam cobertos de quê? Pano de saco. O que representava o pano de saco e a cinza e o jejum no Antigo Testamento? Só uma coisa: arrependimento. Eles materializavam. Irmãos, arrependimento tem que ser visível e palpável. Copiou essa? Arrependimento tem que ser visível e palpável. Alguns dizem: pastor, eu estou arrependido. Eu quero ver e tocar. Assim como Deus. Amém, irmãos? Não adianta dizer: Senhor, eu me arrependo. Deus quer ver e tocar no teu arrependimento. Aqueles homens e os animais ouviram a palavra, se cobriram com um pano de saco, irmãos, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência em que tinha nas suas mãos. Quem sabe, olha o pensamento deles, meus amados. Eles tomaram essa atitude e disseram: quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira.
de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, e Deus contemplou o arrependimento deles, como se converteram do seu mau caminho. Lê junto comigo aí. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Sabe por que o mal ainda tem agido na tua vida? Porque tu não tens se arrependido. Amém, irmãos? Sabe por que Deus não tem te abençoado? Porque tu não tens se arrependido. Sabe por que talvez, se o Senhor pedir a tua alma hoje, lembra da parábola do homem que tinha grandes bens, construiu celeiros, e Jesus disse: louco, se hoje pedires a tua alma, o que tens a oferecer? Se hoje tu não tens, irmãos, nada a oferecer, é porque tu ainda não se arrependeu. E o mal virá sobre ti, virá sobre mim. Mas eu vou ficar te lembrando nessa manhã, Deus não se arrepende de ser misericordioso. Compreende? Isso não está atrelado à minha obediência. Misericórdia é o quê? Se compadecer da minha desobediência. Não me salva. O que salva? Misericórdia? É misericórdia? O que salva? A graça. Né? É a graça. Aquele que está em Cristo está na graça. Aquele que não está em Cristo está na misericórdia. Amém, irmãos? Então não é o fim. Não é o fim. Deus se arrepende ou não se arrepende quando eu me arrependo? Seja para o bem ou seja para o mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 22. Cada um tem um estilo de pregar, irmãos. Eu gosto sempre de pregar usando os personagens bíblicos. E isso nós encontramos de uma forma muito mais ampla e farta no Antigo Testamento. Mas se Deus se arrependia para o bem ou para o mal no Antigo, irmãos, no Novo é ainda muito mais. Amém? Era só a sombra. Gênesis 22, 1 até o 2. E aconteceu depois dessas coisas, e essas coisas, quem já leu a Bíblia, eu já ouvi algumas pregações, sabe quais são essas coisas? Que coisas? Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Aquele que não abandonar por amor de Cristo não é digno de Cristo. Olha a sombra. Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar. A tua semente será grande como a areia do mar. Tu serás pai de nações. Só que Abraão já era velho e sua esposa era estéril. Ele foi. Só que nesse ir de Abraão veio fome sobre a terra. Deus tinha se arrependido, irmãos. Será que Deus queria matar Abraão de fome? Deus tinha se arrependido? Não. Deus falou que faria. E se Abraão não se arrependesse da sua primeira atitude, Deus também não se arrependeria. Teve fome, Abraão foi para onde? Para o Egito. Chegou no Egito, sentiu medo e falou: olha, a Sara não é minha esposa, não me mate. Né? Se arrependeu de ser fiel ao Senhor, irmãos. E várias coisas foram acontecendo. Teve filho com a escrava, várias coisas. Abraão foi tropeçando, e muitas coisas foram se retardando na vida dele, mas Deus não desistiu de cumprir a promessa na vida de Abraão, de tornar ele o pai da fé. Amém? Amém. O pai da fé, a figura de Cristo.
a promessa que haveria de vir. Então aconteceu que depois de todas essas coisas que aconteceram na vida de Abraão, Deus tentou, Deus provou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Senhor, eis-me aqui. E Deus disse: toma agora, depois de tudo que tu já fez, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e ali tu vais sacrificar ele, ali tu vais matar ele em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém, irmãos? Amém. E agora? Abraão continuaria fiel ao Senhor? Ou diante dessa decisão se arrependeria de obedecer à voz do Senhor? Quantas vezes, quantos de nós, irmãos, quando Deus pede algo assim um pouco mais duro, quando Deus diz: pega aquele que tu ama, aquilo que tu ama, e sacrifica. Quantas vezes tu se arrepende de ser fiel ao Senhor? Quantas vezes tu pensa e até volta atrás? Amém? E o que acontece, irmãos, é que o agir de Deus não se cumpre na tua vida. Aí tu volta a usufruir da misericórdia. E Deus vai tentar mais uma vez. Depois de todas as coisas, depois de tudo que aconteceu contigo até esse domingo de manhã. Que dia que é hoje? Dia 15 de abril de 2018. Depois de tudo que já aconteceu na tua vida, irmãos, Deus vai estar te tentando mais uma vez. Deus está te pedindo mais uma vez. Se arrependa. Confia. Se entrega. Faça o que eu estou pedindo. Ame a mim mais do que tudo que tu possa amar e possuir. O que Abraão fez, irmãos, depois de tudo já que ele tinha contemplado? Pegou seu filho, pegou seu servo, pegou a lenha, encilhou seu jumento e foi para o monte que Deus tinha mandado. Deus matou o filho dele, irmãos. Nós podemos nessa manhã conjecturar. Será que se ele não tivesse ido, será que Deus não teria matado o filho? Será que não? Deus se arrependeu de matar o filho. Deus pediu para que ele matasse. Só que o arrependimento de Abraão condicionou o arrependimento de Deus. Mas Abraão não se arrependeu. Se arrependeu sim, ele parou de desobedecer, ele parou de fraquejar, ele parou de temer, ele parou de se acovardar. Ele parou, irmãos, de dizer não. Deus falou que ele seria pai de nações com Sara. Como é que matar Sara? Ele parou e falou: não, daqui para frente, se tiver que matar eu mato, depois Deus dá um jeito e ressuscita. Se Deus pedir para tu fazer, irmãos, é porque é possível fazer, só não quer. Grava isso, irmãos. O que Deus tem pedido para que tu faça é possível, é acessível, é gratuito. Abraão pega e vai. Versículo, vamos para o momento que Deus se arrepende e fala: não quero mais holocausto. Versículo 10. E Abraão preparou tudo, colocou o filho na pedra. Imagina a cena. Daí pode ser que tu abra o teu coração nessa manhã. O filho disse: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Abraão disse: calma, meu filho. Filho amarrado já. Deus vai prover. Deus vai prover o cordeiro. Amém. Irmãos, Deus já proveu o cordeiro. Tu não precisa morrer na cruz, tu não precisa pagar os teus pecados, tu só precisa se arrepender. Tu só precisa parar de desobedecer ao Senhor.
De dizer, o Senhor dizer, vai, tu vai. O Senhor diz, tu não vai, tu não vai. O Senhor diz, fica, tu fica. Amém, irmãos? Deus já proveu o cordeiro. Não somos nós. Versículo 10. E Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar, para sacrificar o seu. Abraão se arrependeu de ser um covarde. Mas o anjo do Senhor bramou e desde os céus disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse, Deus se arrependeu. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não faças mal, não faças nada a ele, porque agora eu sei que tu temes a Deus, e não me negasse o teu filho, o teu único filho. Amém, irmãos? Lá do céu, irmãos, gritou o anjo e disse: Abraão, Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu. Não precisa matar o filho, porque tu se arrependeu de ser um covarde. Versículo 13. Então levantou Abraão os olhos. Irmãos, Deus se arrependeu de querer Isaac, mas Deus queria sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Deus criou o jardim e colocou o homem e a mulher. Por que eles saíram do jardim? Porque Deus primeiro se arrependeu do jardim? Primeiro eles se arrependeram de ser fiel a Deus. Aí Deus se arrependeu de deixar eles no jardim e expulsou. Só que Deus falou que nasceria da semente da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. Nasceria da mulher aquele que tiraria o domínio daquele que usurpou do domínio que estava sobre o homem e a mulher. Porque Deus nunca desistiu de revelar o seu Filho em nós. Tem como não amar esse Deus, meus amados? Tem como não nos quebrantar? Nós somos limitados a tempos, a minutos, a segundos. Se nós tivéssemos a possibilidade, irmãos, de percorrer a Bíblia, irmãos, o nosso coração iria se despedaçar, talvez, nessa manhã. Amém? Deus falou que haveria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Deus falou que teria que ser através de sangue, sacrifício. Amém? Amém. Então Abraão sabia que Deus queria o sacrifício. Então ele levantou os olhos e olhou, e eis que um cordeiro estava atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E Abraão foi e tomou o cordeiro e tomou o Cristo e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Amém, irmãos? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Olha a figura, olha o espelho do antigo para o novo. Deus fala: Abraão, dá o teu único filho, vai lá, que eu quero mostrar o que eu vou fazer. Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que todo aquele que se arrepende é reconciliado através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Abraão foi e tomou o cordeiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até hoje: no monte que o Senhor proverá. Amém, irmãos?
Aquele que tem conseguido se arrepender, não em pensamento. Lembre, arrependimento é visível e palpável. Aquele que tem se arrependido das suas más obras, aquele que tem se arrependido de duvidar que Deus te ama como tu eras, é e vai ser. Tem experimentado que Deus provê todas as coisas. Amém, irmãos? Deus proverá. Deus proveu o cordeiro, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A cabeça da serpente já foi esmagada. O cordeiro já foi imolado. A substituição já aconteceu. O povo dizia, Pilatos falou, quem vocês querem? Jesus, o rei dos judeus? Eles falaram, não, mata Jesus para que Barrabás possa ser solto. Substituíram sim, irmãos. Figura sim do que Deus queria fazer pela humanidade. Matar o Filho de Deus para que o ladrão fosse solto. Quantos ficam indignados quando assistem essa cena desse filme? Tu eras o quê? Eu era o quê? É injusto? Foi injusto? Foi. Aos nossos olhos. Tu assiste a paixão de Cristo e diz que injustiça. Jesus morrendo por causa de um ladrão. Ele era só ladrão, eu era ladrão, adúltero, mentiroso, irado. Né? Quantas coisas. Eu creio que o teatro falou com muitos. Amém, irmãos? O arrependimento de Deus está condicionado à tua atitude ou não está? Livro de Hebreus capítulo 6. Irmãos, tu tens que entender, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Nós temos que entender, irmãos, a diferença entre arrependimento e... O que é muito fácil confundir com arrependimento? Remorso. O arrependimento salva. O remorso mata. O remorso faz com que tu se isole. O arrependimento faz com que tu peça ajuda. Aquele que se isola, irmãos, Deus não se arrepende de matar e permitir que Satanás faça o que ele quiser. Aquele que pede ajuda, Deus não se arrepende de estar prontinho para estender a sua mão. Amém? Amém. Cuidado. Quer um exemplo de alguém que sentiu remorso por ter desobedecido ao Senhor Jesus? Judas. Pedro se arrependeu. Judas negou o Senhor. Eu neguei tantas vezes, talvez ainda vou negar mais algumas. E sempre que eu nego, sempre que eu fraquejo, lembra que nós lemos lá em Jeremias 8? Cairá o homem e não se levantará? Quando tu cai, irmãos, o Senhor não vê a hora de tu se levantar. E quem te levanta é o arrependimento. É o arrependimento, não tem outra arma. O arrependimento é o princípio da reconciliação. O arrependimento é o princípio da salvação. O arrependimento é o princípio da promessa de Deus se manifestando na tua vida. Judas traiu o Senhor e ao invés de se arrepender, de sentir o remorso, tentou desfazer o que ele já tinha feito. Irmãos, apenas se arrependa, apenas confie. Não tente com as tuas mãos. Judas foi e falou, está aqui as moedas de volta. Ele falou, nós não queremos, porque está feito, está feito. O remorso de Judas foi tão grande que ele pegou uma corda, escolheu uma árvore e se enforcou. E onde estava Deus, irmãos? Deus estava contemplando tudo lá do céu.
Por que Deus não ajudou Judas? Porque Judas não se arrependeu. Amém? Pedro fez a mesma coisa que Judas fez. Eu não vejo nem pior nem melhor. Judas por 30 moedas falou, ó, ele está escondido em tal lugar, eu vou levar vocês até lá, para que vocês saibam quem é, e eu vou dar um beijo nele. Pedro, quando falou, tu és um deles, ele falou, nunca, eu não conheço esse Jesus aí. A vez que Pedro, irmãos, praguejou, sabe lá o que ele falou? A vez que Pedro praguejou, negando o Senhor Jesus. Quando o galo cantou 3 vezes, irmãos, Pedro foi tomado de um profundo arrependimento. Para onde Pedro foi? Se enforcar? Aonde ele foi? Aonde? Pedir ajuda. Se tu não tens pedido ajuda, seja para Deus, seja para a igreja, seja para o irmão, é porque o remorso tem te corroído e ele vai te matar. E Deus vai permitir. Se arrependa nessa manhã, irmãos. Peça ajuda ao Senhor, peça socorro ao Senhor, peça socorro aos santos. A vez que Pedro saiu e foi aonde estavam os outros discípulos. Amém, irmãos? Amém. E tu conhece a história maravilhosa, tremenda. Deixa eu usar uma palavra aqui, talvez pareça meio contraditória. A história até invejosa, né? A gente olha e sente um pouquinho de inveja. Não existe inveja boa, mas enfim. Quantos de nós olhamos a história de Pedro e dizemos, eu também queria. Outros dizem, não, eu não queria. Eu não ia querer morrer de cabeça para baixo, crucificado no final de tudo. Mas antes de ser crucificado de cabeça para baixo, irmãos, as experiências foram tremendas. Hebreus 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, os princípios, aquilo que vem primeiro, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja que o apóstolo diz que da doutrina de Cristo existem princípios, fundamentos. Ele começa com o quê? Arrependimento das obras mortas. O que é obras mortas? São as obras que nós praticávamos ou praticamos, que o Senhor não concorda. Amém? São as obras que nós, se nós não nos arrependermos, o Senhor não vai se arrepender de nos condenar. Com o que acaba, irmãos? Começa com arrependimento. E qual é a última? O juízo eterno. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor não mente. Ele sim nos amou. Sim, o Senhor nos escolheu, nos chamou. Amém? Amém? Amém. Eu sei que tu quer mais, então abre em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Estamos entrando no final da mensagem. Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E João pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, para que vocês experimentem a fidelidade de Deus.
é chegado o reino dos céus. João falou: arrependei-vos, porque Deus falou que o seu reino um dia viria, e o seu reino veio, mas só entra no seu reino aquele que se arrepende. Deus não vai se arrepender disto também. O meu arrependimento condiciona o arrependimento de Deus, irmãos, para o bem ou para o mal. Versículo 8: o arrependimento tem que ser o quê? Visível e palpável. Produzi, pois, manifestai frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento, irmãos? É eu perder a razão, é eu mudar minha conduta. Sem mudança de conduta, de caráter, de atitude, de disposição, de desprendimento, não existe reino de Deus na tua vida. Tu está experimentando e navegando na misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Por isso que as coisas são tão pesadas, tão difíceis. O reino de Deus é chegado, meus amados. Arrependei-vos. Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos que o Senhor identifique que é arrependimento. Deus falou: pode uma fonte salgada jorrar água doce? Não. Amém? Ainda aqui em Mateus, versículo 4, 17. João Batista. João veio antes de quem? Ele veio preparar o caminho do reino. E ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí a Bíblia diz que João é preso. João Batista foi preso. Ele tinha que sair de cena para que Jesus entrasse. Versículo 17. Desde então, desde a prisão de João Batista, Jesus começou a pregar e dizer: agora é só alegria. Jesus começou a dizer: venham como estão e permaneçam como estão. Eu já paguei o preço, está tudo pago. Vocês continuem tendo a razão. É isso, irmãos? Desde a prisão de João Batista, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Agora tu vai se identificar se tu tens na tua vida o princípio do arrependimento. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, os quais tinham a sua vida, os quais tinham a decisão, o rumo da sua vida até ali, os quais iam e vinham como queriam, quando queriam. Só que o reino de Deus era chegado, meus amados. Amém? Quem aqui quer usufruir, participar do reino de Deus? Amém. Arrependam-se. O reino de Deus chegou. E Jesus, irmãos, continua passeando. Assim como ele passeou na Galileia, ele passeou para o Blumenau em 2005 e me chamou. E eu era algumas coisas também. Eu tinha os meus negócios, os meus relacionamentos, as minhas preferências. Eu tinha os filmes que eu gostava de ver. Eu tinha as músicas que eu gostava de ver. Eu tinha as festas que eu gostava de frequentar. Eu tinha meus amigos que eram inseparáveis. Eu tinha os meus princípios. E Jesus passeou por Blumenau em 2005. Ele me tentou tanto que foi bem na época do Oktoberfest. E as pessoas me ligavam e diziam: vamos para o Oktober, eu pago tudo. Meu antigo patrão. Eu olhava para Marli e o olhar dela dizia que não. E ela sempre sabe quieta. E eu dizia: não, não vamos. E desligava o telefone, irmãos. Amém? Arrependimento.
que é arrependimento? Esse arrependimento. Glória a Deus. De quando o Senhor te chama, tu diz, não, agora é diferente. Jesus, vendo Pedro e André, que lançavam as redes, que tinha sua vida até então, disse no versículo 19: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles se arrependendo, então eles deixando logo as suas redes, seguiram Jesus. Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes os familiares, o marido, a esposa, às vezes os filhos, às vezes os pais, às vezes o sogro, às vezes a sogra. Às vezes eles não entendem, irmãos, por que nós largamos as redes, a antiga vida. Jesus não está falando de abandonar pessoas, Jesus está falando de abandonar conduta, estilo de vida. É isso que nós abandonamos, irmãos. Já contei centenas de vezes, vou contar mais uma. Meu amado pai na carne ficou 1 ano e meio sem falar comigo, até ele entender que eu não estava abandonando ele, eu estava abandonando as práticas. Aonde eu e ele íamos juntos, já não poderia mais ir juntos. O líquido que bebíamos juntos já não podia mais beber, porque o Senhor tinha me chamado ao arrependimento. Porque eu criei que era chegado o reino dos céus na minha vida. Amém, irmãos? Se tu ainda não deixou a tua antiga vida, se tu ainda não abandonou as tuas preferências e foi correndo após Jesus, tu nunca se arrependeu. Mas tu tens a chance mais uma vez de nessa noite dizer, nessa manhã dizer: eu me arrependo, Senhor. Permita-me que eu vá contigo. E Jesus vai olhar para trás e diz: demorou. Vamos. E a vez que ele vai mais um pouquinho, vem mais 2 irmãos. Quem? João e Tiago. Jesus falou: vem. Na mesma hora eles se arrependeram da antiga vida e foram após Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé. Nós vamos orar. A Bíblia é repleta, irmãos, de exemplos. Lembra do jovem rico? Amém. Quem lembra do jovem rico? Amém, Senhor. O reino de Deus foi apresentado para ele ou não foi? Foi. Ele entrou? Não. Por quê? Porque ele não se arrependeu de ser avarento. Ele guardava os mandamentos de Deus. Deus falou: aguarde os mandamentos. Ele falou: qual? Não mata, não rouba, não adultera. Ele falou: eu faço tudo. Jesus falou: quer ser perfeito? Só os perfeitos entrarão. Jesus sabia, irmãos. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus falou: vende tudo e dá para os pobres. Se Jesus fosse mercenário igual os de hoje, ele diria: vende tudo e traz para mim. Jesus falou: vende tudo e dá para os pobres. Eu sei que tu é avarento, meu camarada. Tu tem que se arrepender. Aí sim o reino será manifestado. A vez que quando Jesus falou: se arrependa, vende tudo que tu tem, porque tu és ganancioso, ali está teu coração. A vez que ele se entristeceu e foi embora, ficou com a riqueza, perdeu o reino. Amém, irmãos? Amém. Quando nós insistimos em ficar, irmãos, com a nossa vida, nós perdemos o reino de Deus. Zaqueu se arrependeu de ser um cobrador de imposto, de oprimir o seu povo e de defraudar as pessoas. Ele falou: Jesus, já não mais serei assim. Jesus falou: eu também me arrependo. Hoje chegou salvação a essa terra, a essa casa. Hoje havia salvação na casa de Zaqueu, mas Deus se arrependeu, porque Zaqueu se arrependeu. Deus falou: hoje chegou salvação a essa casa. No capítulo 7 de Lucas, a vez que uma mulher pecadora da cidade, uma prostituta, ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu.
Irmãos, a Bíblia diz que ela foi e chorava. Por que ela chorava tanto? Ela estava arrependida de ser uma prostituta. Se ela não tivesse saído, ido até os pés de Jesus e chorado, ela não teria usufruído do reino dos céus. Jesus falou: vai, mulher, a tua fé te salvou. Vai, mulher, eu vi fruto de arrependimento em ti. No meu convidado aqui eu não vi. Ele não usufruirá. Ele não se arrependeu de ser um julgador e não compreender. Amém, irmãos?